Uma temporada 2021 para esquecer, com o Vasco ficando na Série B, e uma temporada de 2022 surgindo, já tornando a temporada aflita para o torcedor do Vasco, né? Os clubes agitam o mercado da bola na Série B, vários contratando, se reforçando. Os clubes que inclusive caíram da Série A para a Série B, já tratando das suas reformulações, já cogitando reforços, anunciando técnicos. E o Vasco, hein? O Vasco patinando na sua incompetência, né? Vamos falar de como o Vasco tem se movimentado e como os clubes têm se reforçado nesse vídeo de hoje. Além disso, vamos falar dos bastidores do Vasco, né? A Mais Vasco cada vez mais se afundando na sua incompetência e agora recorrem, né, a quem já deveria ter recorrido e aí, depois de tudo, ainda tenta negar. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre as declarações do Levenciano e também sobre as declarações do Adriano Mendes, VP de Finanças do Vasco, que tenta camuflar o óbvio, né? Então não sai daí, te aguardo depois da vinheta, não vai perder o vídeo de hoje, tá bom? Da Série B já está agitado. Dos 4 que caíram, todos já começaram a se movimentar em relação às suas reformulações, quem vai permanecer e quem está chegando. O Bahia, por exemplo, já está se reforçando, né? Anunciou aí a renovação de contrato com Guto Ferreira, que vai treinar o clube na Série B, e Danilo Fernandes, que estava emprestado, né, vindo do Internacional, e afirmou que assinará um novo vínculo com o Bahia. O Bahia ainda negocia as renovações de Gilberto, Conte e Índio Ramírez, que deve ser o mais novo contratado do Bahia para essa temporada, né? Além disso, nós temos aí o Grêmio que confirmou a contratação, né, a permanência, na verdade, do técnico Wagner Mancini, que vai comandar o time na Série B já todo reformulado. Várias peças já estão sendo despachadas do Grêmio, né? E aí, alguns nomes, né, cercam inclusive o próprio Vasco da Gama, né? Um deles, Diego Souza, que não vai renovar com o Grêmio, já foi inclusive informado da sua liberação. Bruno Cortez não deve ficar e também outros nomes do Grêmio não devem permanecer. Uma certeza é de que o Grêmio já tem um técnico, já está com sua estrutura do futebol para pensar no planejamento do ano que vem. Já o time da Chapecoense já está com o novo presidente da Chapecoense, o Ney Maidana, afirmou que está buscando reforços no mercado e não à toa já anunciou seu primeiro reforço, a chegada do volante Souza, jogador de 27 anos que tem passagem pelo Brasil de Pelotas e pelo Mirassol. Além disso, conta com o Fábio Conceição, que é o novo técnico da Chape para a temporada 2022, né? Além disso, tem o Sport também, né? O Sport, que vai jogar a Série B mais uma vez, já anunciou que pretende ficar com o técnico Florentin, né, para 2022, e aí o elenco rubro-negro está sendo avaliado para quem fica e quem sai, né? O time do Sport, inclusive, já anunciou algumas dispensas, né? Alguns jogadores já saíram, e quem deve renovar é Paulinho Mocelin, Marcão, Saulo goleiro e Vander Vieira, atacante. De saídas é o Ellison, Rainer, Everaldo, Neilton e Leandro Bárcia. Bom, as reformulações já começaram também em alguns clubes que permaneceram na Série B e que ficaram ali à frente do Vasco, né? O CRB, por exemplo, já anunciou a renovação de contrato do zagueiro Gum. O jogador fica por mais tempo, né, em Alagoas, jogador de 35 anos. Vive uma boa fase com a camisa do time lagoano e vai permanecer por mais uma temporada, né? Além disso, o time do CRB buscou contratações no mercado. Contratou Rafael Longini, Raul Prata e o Wellington Carvalho, jogadores que chegam como os primeiros reforços do Galo nessa temporada, né? E ainda nós temos clubes como, por exemplo, o Náutico, né, que também ficou à frente do Vasco, já anunciou suas duas primeiras contratações, o zagueiro Wellington e o atacante Evandro, e também já definiu algumas saídas, como por exemplo, Matheus Jesus, que deixa o Náutico e acerta com a Ponte Preta para a temporada
2022, né? Além disso, nós temos aí o Cruzeiro que é o clube que mais acertou com reforços para a temporada 2022. O principal deles foi a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo, que já começou a pedir as peças e as peças já chegaram, né? 9 reforços anunciados. O Cruzeiro busca a sua 10ª contratação e pode vir aí o nome de um lateral que não faz parte dos planos do Corinthians. Danilo Avelar pode chegar como novo reforço na lateral cruzeirense, né? Jogadores que já chegaram na Raposa. O zagueiro Maicon, de 33 anos. Matheus Silva, zagueiro também de 26 anos. Edu, que foi o artilheiro da Série B na temporada 2021 com a camisa do Brusque. O atacante de 28 anos é o mais novo atacante do time cruzeirense. Pedro Castro, volante de 28 anos, chegou também. Felipe Machado, Fernando Neto e o lateral Pará também chegaram como reforços. Além destes, João Paulo, que disputou a Série A pelo Atlético Goianiense, chegou para disputar a Série B pelo Cruzeiro, e o goleiro Jailson, ex-Palmeiras, acertaram também a contratação com o Cruzeiro. Para fechar, zagueiro Sidney, de 32 anos, vem de longa passagem pelo futebol europeu, acertou com o time da Raposa, né? Além disso, podem chegar também o Danilo Avelar, lateral, que está fora dos planos do Corinthians, Petros, que é um volante que já jogou também pelo Corinthians, deve reforçar o time da Raposa, e o Dentinho, também atacante que jogou pelo Corinthians, pelo Shakhtar Donetsk, pode acertar com o time da Raposa a qualquer momento. Bom, e o Vasco da Gama, como tem se movimentado no mercado? Não tem. O Vasco está estagnado na sua incompetência, né? Na incompetência, na verdade, dos gestores que estão à frente do Vasco, né? Até então, o Vasco confirmou as chegadas do técnico Zé Ricardo, né? E a chegada do ex-gerente de futebol da base, Carlos Brasil, que está de volta como gerente de futebol. Vagas ainda em aberto, como por exemplo a do diretor de futebol. Vários nomes já foram tentados e muitas negativas. Ninguém sente credibilidade nessa gestão para se tornar diretor de futebol e muito menos coordenador técnico. Nomes que estavam fechados para essas funções foram aí surpreendentemente deixados de lado pela gestão do Salgado. Ricardo Gomes e Fernando Praz, 2 nomes que negociavam para o cargo de coordenador técnico, acabaram sendo surpreendidos pela paralisação das negociações, né? Incompetência total, né? Enquanto isso, o Vasco assiste, como falamos no início do vídeo, os clubes concorrentes se reforçarem, né? E aí, o Vasco estaria no mercado tentando contratações. O CSA confirmou que 2 atletas que participaram do elenco 2021 estão negociando com o Vasco. E aí, muito provavelmente, quem está encabeçando essa negociação é o Carlos Brasil, junto com o técnico Zé Ricardo, que improvisam aí no departamento de futebol. O volante Yuri, que foi destaque no número de desarmes do Campeonato Brasileiro 2021. E o goleiro Thiago Rodrigues, um dos responsáveis por tornar a defesa do CSA uma das menos vazadas na temporada 2021 do Campeonato Brasileiro da Série B. CSA que terminou na 5ª colocação e quase, né, andou muito perto aí de ser um dos clubes, né, que realmente pudesse estar ali na Série A do ano que vem. Bom, se a gente olhar para o que o Vasco fez, é muito pouco, né? O Vasco andou anunciando aí que alguns nomes foram dispensados, mas ainda é muito pouco, né? Nomes como Hernando, Marquinhos Gabriel, Rômulo, Zeca, Léo Jabá, Michel, Morato, Valber, Castan e Germancano, com a ressalva aqui, acredito que só do Cano. Vários nomes aqui já deveriam estar, né, mapeados antes mesmo do Campeonato Brasileiro acabar, como nomes que não fariam parte da temporada 2022. Terminamos o Campeonato Brasileiro há mais de mês e até então o Vasco não apresentou um reforço sequer para substituir 10 nomes que foram dispensados. É realmente aflição a todo momento. A torcida do Vasco não aguenta mais. O VP de Finanças, Adriano Mendes, acabou confirmando que esteve com o Leva esse ano, mas negou que
tenha negociado algumas pastas com o Levinciano. O Levinciano chegou a afirmar que toparia sim ajudar, mas que precisaria das pastas seguintes para poder tocar o Vasco da Gama da forma mais competente possível. Vamos abrir aspas aqui para o que disse o Levinciano. Sim, é verdade. Já que o VP vazou em reunião do Conselho de Beneméritos, posso confirmar. Até então mantive a descrição. Da minha parte, é 100% certo. Para o futebol fluir, preciso das finanças para suplementar o orçamento. Para justificar essa suplementação, preciso do marketing, para que o Vasco possa captar de verdade. No futebol, minhas condições são: eu contrato equipe executiva e técnica e nenhum empresário escala o time ou promove atleta, apenas o treinador. Os que já foram contratados por respeito profissional se mantêm por um prazo razoável para avaliar performance e resultados. Para o futebol e negócios, trarei parte dos executivos para implantar parte do projeto em plano de emergência, objetivando levar o clube à Série A, seu lugar de verdade. Eles conduzem os negócios, auxiliados pelos VPs, de forma a garantir uma gestão profissional que não depende de ser ou não a SAF, que é o clube empresa, né? Mas de haver gente competente e respeitada no meio corporativo em todo o mundo. No mais, se acontecerá ou não, não depende de mim. Acredito que fiz minha parte e podem ter certeza que foi difícil por tudo que eu passei e passo até hoje. Faço por amor ao Vasco, aos meus filhos e aos vascaínos. Se não rolar, continuarei torcendo para o clube encontrar o seu caminho. A minha opinião é que não o encontrou e está indo pelo caminho errado. Somos gigantes desde que pensemos como e hajamos como gigantes. Um dia abençoado para todos, disse Levin, né? Já o VP de Finanças, após ser questionado em relação ao encontro que fez com Levin, afirmou o seguinte: eu encontrei o Levin depois de ter sido procurado pelo próprio algumas vezes e do convite ter sido realizado mais uma vez. Assim como o Vasco sentou com diversos players políticos anteriormente e com quem mais se mostrou interessado em colaborar com pautas positivas para a gestão, aconteceu o mesmo com Levin. O presidente Jorge Salgado estava ciente do encontro. Não houve qualquer promessa envolvendo cargos no futebol ou em qualquer outra área, o que obviamente não me cabe. Não o conhecia pessoalmente, fui conhecê-lo e ouvi os seus projetos, e dessa forma ele me apresentou os estudos que fez em campanha. Na saída, recebi uma cópia das informações para analisar e, eventualmente, sem prazo, compromisso ou qualquer contrapartida, direcionar aos meus pares no Vasco da Gama para avaliação. Assim como a torcida e todos os vascaínos almejam, o clube não está fechado a ninguém que queira trazer quaisquer iniciativas. Estaremos abertos a estudar sempre. Bom, alguns pontos aí são pontos questionáveis na fala do VP de Finanças, Adriano Mendes. Vamos lá. O Levin sempre colocou à disposição esse projeto para que fosse conhecido, né, por torcedores e por quem quer que seja, qualquer interessado. Inclusive, várias lives foram feitas, lives com plateias, lives com youtubers que estiveram lá conhecendo o projeto, conhecendo os parceiros, as cartas de intenções. Então, isso sempre esteve à disposição. Inclusive, em alguns momentos, foi até colocado isso ao vivo, para que quem quisesse dar mais Vasco poderia ir lá pedir ajuda, pedir auxílio. E isso acabou acontecendo agora, né? Outra questão que eu trago para debate aqui em relação a essa questão do Adriano Mendes ter ido é o fato do Salgado estar ciente. Pronto. Se o Jorge Salgado está ciente e o VP de Finanças se colocou à disposição de ir até o Levin buscar soluções, é uma constatação de incompetência pura e de que realmente mentiram o tempo todo para o torcedor. Nunca tiveram os milhões prometidos, nunca tiveram as soluções em relação a patrocinadores, tinha filas e mais filas, segundo Vitor Roma, de empresas querendo conversar com o Vasco da Gama, a gente nunca viu isso, e também falaram que fechariam modalidades para montar um time de futebol decente, que visasse realmente o acesso, e isso não aconteceu, mentiram o tempo todo, e agora estão vazios, mais uma vez, de soluções, estão buscando apoio do principal rival político da campanha 2020. Mentiras e mais mentiras, inclusive até para reconhecer que precisam de ajuda, né? E aí, para fechar a minha crítica em relação às declarações do Adriano Mendes, ele fala que recebeu uma cópia para levar aos seus pares, mas sem eventualmente prazo
compromisso ou qualquer contrapartida para analisar os documentos. O Vasco urge, precisa de fato de urgência em soluções. O Vasco precisa de pessoas compromissadas com esse tipo de estudo para soluções. E aí, o VP não tem pressa alguma, vai analisar quando der, vai mostrar, e se quiserem usar isso como recurso, que o façam, né? O Vasco não precisa de pessoas assim, o Vasco precisa de pessoas humildes, que chamem, né? Digam, olha, vamos lá, esqueça a política, nós estamos precisando de ajuda, você pode nos ajudar como? Ah, você quer uma pasta do futebol e do marketing para tocar o Vasco e promete que não vai nos ajudar com parceiros, com executivos, com pessoas que possam ter realmente credibilidade no mercado para trazer pessoas competentes, para trazer parceiros, para trazer recursos, para trazer jogadores que até agora nós não conseguimos trazer, nós só trouxemos refugos, lesionados, encostados. Custa reconhecer que não tinham PN para oferecer e que estão desesperados e que estão aí com o pires na mão. Cara, é muita falta de humildade, né? Bom, o vídeo está ficando longo, quero pedir tua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou, se eu estou falando alguma bobagem, se você discorda ou concorda comigo. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha, você não paga nada por isso e ainda nos ajuda a chegar a torcedores vascaínos apaixonados assim como você. Vou ficando por aqui, agradeço a tua atenção, fica na paz, fica com Deus e até mais.